Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje para encerrar então o livro de Apocalipse, ou encerrar, melhor dizendo, o estudo no livro de Apocalipse. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados e te pedir que o Senhor nos purifique, nos conformando à imagem de teu Filho, inclinando nossos corações à tua lei, inclinando a nossa vontade à tua vontade. Que o Senhor venha acrescentar aos nossos corações temor e temor diante da tua santidade, libertando-nos e livrando-nos do mal e de nossos pecados diariamente. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa alma cada dia mais. Derrama sobre nós o teu Espírito com poder e graça por intermédio da tua misericórdia. Sê conosco, desvenda, Pai, de nossos olhos os mistérios da tua lei, da tua palavra. Glorifica o teu nome nesta noite, Pai, porque nós precisamos e carecemos do teu Espírito Santo nos ajudando. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 22. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17 a 21, falaremos sobre os fundamentos conclusivos do livro de Apocalipse. Fundamentos conclusivos do livro de Apocalipse. Então, diz assim o versículo 17 a 21. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Muito bem, meus irmãos. Os fundamentos conclusivos do livro de Apocalipse é fundamentado, em primeiro lugar, no anseio da igreja e do Espírito. Então, o livro de Apocalipse ele conclui exatamente demonstrando, enfatizando o anseio da igreja e o anseio de Cristo pela volta de Cristo. O anseio da igreja e o anseio do Espírito de Cristo pela volta de Jesus. E é natural que seja assim, porque o livro de Apocalipse ele contém de uma forma densa, mas também de uma forma detalhada, os eventos, né, uma narrativa a respeito dos eventos do fim, né? E nesses eventos do fim está incluso, inclusive, o sofrimento da igreja, a dor da igreja em meio à perseguição, em meio ao caos da perseguição que haverá sobre o mundo. Também é relatado aí os sinais dos tempos, do fim dos tempos, né? Além da grande tribulação, ainda haverá os sinais que são os princípios das dores, guerra, rumores de guerra, epidemias, morte em vários lugares, fome, né? Cada vez mais em ordem crescente. Além disso, também é narrado a respeito da vingança de Deus contra os filhos das trevas, contra o anticristo e seus seguidores, de maneira tal que Deus enviará sobre a terra eventos de ordem natural que vão causar danos, né, aos que têm a marca da besta. Então, diante disso, quando você lê o livro de Apocalipse, você tem uma visão do todo do livro de Apocalipse. Inclusive, o desafio é você assistir um vídeo que nós gravamos falando sobre o livro de Apocalipse num estudo de 1 hora. Então, o tema do vídeo é o Apocalipse em 1 hora, para que você tenha uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Você vai encontrar esse vídeo no canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Diadema, no YouTube, tá? Então, quando você tem uma visão panorâmica,
global do livro de Apocalipse, né, a tendência natural humana é a tendência ao desgosto, à tristeza, quando olha para o caos, né? Mesmo nós, os crentes, sabendo da certeza da volta de Cristo, sabendo da certeza da vida eterna, quando nós olhamos que a igreja vai ser massacrada, perseguida, ainda haverá o aumento progressivo, né, da fome, da crise econômica, de epidemias, tantas coisas ruins. Então, de um lado nós temos as pessoas que entram em depressão, né, ou numa crise profunda, existencial, ao olhar para o livro de Apocalipse. E nós, os crentes, qual é a reação natural dos crentes? A reação natural dos crentes é olhar para todo esse cenário apocalíptico e não é desejar a morte, é desejar a vida eterna se cumprindo de forma plena, é desejar que Jesus volte logo. Então, por isso que é natural o clamor da igreja no versículo de número 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o primeiro fundamento conclusivo do livro de Apocalipse, ou seja, a conclusão lógica que se chega no final de Apocalipse é o anseio da igreja, né? A igreja vai desejar ansiosamente a volta de Cristo, né? É a única coisa do futuro que nós devemos de fato ter ansiedade pela volta de Cristo. Obviamente, não uma ansiedade doentia, mas uma ansiedade saudável. Observe que não é apenas a igreja, a noiva, que anseia pela volta de Cristo, do noivo, mas também o Espírito. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Por que, então, dentro de tudo que nós falamos até aqui, porque a igreja e o Espírito, eles desejam ansiosamente a volta de Cristo? Quais são as razões dessa ansiedade pela volta de Cristo? Meus irmãos, a igreja e o Espírito desejam ansiosamente a volta de Cristo por 3 razões. A primeira razão é por causa do gemido da criação. Como está escrito em Romanos capítulo de número 8, versículo 22, toda a criação geme e suporta angústias até agora, por causa do pecado de Adão, por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra por causa de Adão. Lembre-se que Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e abrolhos, né? Do suor do teu rosto comerás, até que voltes ao pó. Então, a maldição da terra inclui toda a desordem natural. Por exemplo, essa epidemia que nós estamos presenciando, ela na verdade é fruto de uma desordem da natureza. As doenças, as enfermidades são frutos da desordem da natureza. A fome em vários lugares é fruto da queda de Adão e Eva, que trouxe essa maldição, inclusive sobre o coração corrupto do ser humano. Tá? Então, a criação sofre, a criação geme, suportando angústias, né, até agora, como diz o apóstolo Paulo. Isso faz naturalmente que a igreja deseje ardentemente a volta de Cristo. Uma outra razão por que a igreja deseja ardentemente a volta de Cristo é por causa do nosso gemido. Porque no capítulo 8 de Romanos, versículo 23, diz o seguinte: e não apenas a criação geme, mas nós também gememos em nosso íntimo. Gememos em nosso íntimo. Então, não apenas a criação geme, mas os crentes também estão gemendo, né? Por quê? O crente ele geme ao ver a criação sofrendo, o crente ele geme por causa do seu próprio pecado, como está escrito em Romanos capítulo de número 7, né? Quem me livrará deste corpo, né? Um corpo pecaminoso. Quando nós temos um encontro com Cristo, nós nos alegramos porque nós somos salvos, nós descobrimos a graça, Deus revelou na verdade a graça para nós, nos salvou, nos redimiu, temos um encontro com o Salvador, temos a certeza do amor de Deus, a festa no céu, é aquela alegria. Só que de repente você olha para dentro de si e percebe que mesmo tendo Jesus existe algo que ainda nos prende nesse corpo, que é o nosso pecado, que nos faz desagradar a Deus muitas vezes, que nos entristece muitas vezes. É óbvio que eu não estou falando dos bodes e do joio, eu estou falando das ovelhas e do trigo.
As ovelhas de Cristo, que são crentes de verdade, quando eles pecam, eles se entristecem profundamente. E é um dos principais sinais de que uma pessoa nasceu de novo e teve um encontro com Cristo. Quando peca, não existe apenas peso na consciência, existe uma tristeza. Não é qualquer tristeza, é uma tristeza profunda. Quando você fala mal dos outros, se o Espírito Santo te alerta na sua mente, te faz lembrar da palavra de Deus, se isso não te causar uma tristeza profunda, você não, de fato, não nasceu de novo. Quando você peca em qualquer tipo de pecado de imoralidade sexual, e se isso não te entristece profundamente, você não conhece o Evangelho. Quando você peca por preguiça e não lê a Bíblia, não ora, não busca a Deus, você peca pela idolatria também ao trocar a Bíblia pelos entretenimentos deste mundo, isso não te entristece profundamente, você não nasceu de novo, você não conhece a Deus. Então, meus irmãos, qualquer tipo de pecado, se isso não trouxer como reação uma tristeza profunda, mesmo que nós não consigamos de imediato superar esse pecado, porque há pecados que são fraquezas, que nós estamos nos livrando dela aos poucos, lentamente, porque são muito fortes em nossa estrutura, que nós trouxemos do mundo, mas que Deus já tem nos libertado. Mas se isso não te traz uma tristeza profunda, de fato não nasceu de novo. Essa tristeza ela é tão profunda, meus irmãos, que ela muitas vezes se transforma em um gemido. Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios que a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento. E a tristeza segundo o mundo para a morte. Então, quando o mundano ele ouve sobre o livro de Apocalipse, a besta, a perseguição, quando ele ouve sobre o inferno, ele se entristece, mas é uma tristeza que opera para a morte, não é para a vida. O crente, quando ele percebe todo esse cenário, quando ele olha para dentro de si mesmo e percebe o seu pecado, ele geme, ele se entristece profundamente. Então, o crente ele fica vivendo neste mundo entre altos e baixos, né? Entre altos, quando ele está na presença de Deus, louvando a Deus, se alegrando, e baixos quando ele peca contra Deus, quando ele cai em pecado. Isso faz gerar em nós uma tristeza profunda, um gemido profundo. Tá? Se você é uma pessoa que está vivendo dentro da igreja e nunca experimentou isso, é porque você não é crente mesmo, que você tenha crescido no Evangelho. Né? Mas se você é crente de verdade, você sabe do que eu estou falando, dessa tristeza profunda, esse gemido que existe em nós. Paulo fala isso sobre o nosso gemido. O que é um gemido? O gemido é quando a dor é tão grande que você não consegue expressá-la verbalmente. Então, por que a igreja ela anseia fortemente pela volta de Cristo? Porque por causa do gemido da criação. O segundo motivo, por causa do gemido do próprio crente, né? Nós também gememos em nosso íntimo. Em terceiro lugar, a igreja e o Espírito eles anseiam pela volta de Cristo por causa do gemido do Espírito Santo. Está escrito também em Romanos capítulo de número 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E qual é a causa desse gemido do Espírito Santo? O Espírito Santo ele geme intercedendo junto ao Pai quando ele percebe um crente sofrendo, quando nós estamos sofrendo. Então, o Espírito Santo sofre ao ver, né, ao presenciar um filho sofrendo. Então, quando o crente está sofrendo pelas circunstâncias, pela dor, pelo pecado, pelas lutas e tribulações, o crente se entristece, se abate. Isso incomoda o coração de Deus. Isso deixa o Espírito Santo profundamente triste. Mesmo que o Espírito Santo tenha poder para reverter o quadro. Mas ele não reverte o quadro muitas vezes porque é necessário que nós passemos por essas lutas. É necessário. Então, quais são as razões porque o Espírito e a igreja dizem vem? Quais são as razões porque o Espírito e a igreja anseiam pela volta de Cristo? Por causa do gemido da criação, o gemido da igreja e o gemido do Espírito. Isso são os motivos e as causas porque o Espírito e a igreja dizem vem, ora vem Senhor Jesus. Muito bem. Meus irmãos, tendo dito isso, vejamos então qual é a resposta do noivo a essa ansiedade do Espírito. Obviamente que essa ânsia pela volta de Cristo
vinda do Espírito Santo, tomadas as devidas proporções, não é exatamente como em nós. O Espírito Santo, o gemido do Espírito se dá, na verdade, por ele se entristece com a tristeza fruto de um amor, por nos amar. Não é por incapacidade, não é por impotência de agir. Nós sofremos, nós gememos por incapacidade de resolver o problema. Então, por que nós nos entristecemos, nós gememos em nosso íntimo, nós sofremos? Porque nós não temos poder para resolver o problema. Por que o Espírito Santo geme? Por que ele se entristece também? Não é porque ele não tem poder, ele tem poder para resolver o problema. Mas é porque ele nos ama, e quem ama sofre. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tá? Quem ama chora junto. Tá? Como que pode o Espírito Santo, sendo Deus, e Deus é amor, e não sofrer quando vê um filho sofrendo? Né? Então, alguns teólogos acham que Deus ele é impassivo de sofrer. Deus não sofre de forma semelhante ao ser humano, por impotência e incapacidade de resolver as coisas. Ele sofre no sentido de ter escolhido sofrer ao amar suas criaturas frágeis. Tá? E quem ama, estando vivenciando no mundo caído, quem ama sofre. Tá? Então, o sofrimento vindo de Deus não é impotência, não é fragilidade. Deus sofre não por fragilidade, ele sofre por amor. Então, quem ama sofre. Chorai com os que choram. Como que Deus vai nos dar esta ordem se ele também não fizesse isso? Né? Obviamente, o choro que eu estou dizendo, o Espírito Santo ele se entristece ao ver um filho sofrendo. Mas isso não significa que ele vai resolver o nosso problema da forma como nós queremos e no momento que nós quisermos. Então, meus irmãos, o primeiro fundamento conclusivo do livro de Apocalipse é a respeito da ansiedade da igreja e do Espírito, né? É o anseio da igreja e do Espírito pela volta de Cristo. E há uma conclusão a respeito dessa relação em que o Espírito e a noiva dizem: vem, anseiam pela volta de Cristo, e Cristo responde. Veja a resposta do noivo, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Então, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Versículo 20, aquele que dá testemunho diz: venho sem demora. Ou seja, o Espírito e a noiva, eles estão clamando para que Jesus venha logo. E Jesus diz: eu vou, sem demora. Então isso, na verdade, meus irmãos, isso de uma forma literária prefigura e nos faz lembrar a relação de uma noiva com o noivo, né? Aquela ansiedade do noivo de que a noiva chegue logo ao altar, aquela ansiedade da noiva de chegar a esse momento, né, da união com o noivo, do casamento, do matrimônio. Então existe ali uma ansiedade. Quem já se casou, né, quem é casado, lembra-se dessa ansiedade do encontro, né, do casamento. Então, de fato, o Espírito e a noiva dizem: vem, e Jesus diz: vou, estou indo. Ele responde dizendo que vem e está vindo sem demora. Sobre a questão do tempo, a relação temporal, se Deus está demorando ou não, isso para entendermos essa relação, nós temos que entender que apesar de que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, todavia Deus não, apesar de que o tempo para Deus é diferente, mas ele respeita nossas limitações e percepções a respeito do tempo. E nesse sentido ele nos consola lá em Abacuque, capítulo de número 4, capítulo 2, versículo de 1 a 4, né? Onde ele diz que ele não vai tardar para cumprir a sua promessa, mas se tardar, espera, porque não demorará. Ou seja, ele não vai tardar, mas caso a nossa percepção frágil nos leve à conclusão de que ele está tardando por causa do nosso sofrimento, então a gente sabe que ele não se atrasa, mas o nosso sofrimento, nossa angústia faz parecer que o tempo não passa. Então ele fala: espera, porque eu não vou demorar. Tá? Muito bem, e temos aí uma conclusão desse clamor da igreja e a resposta do noivo. Temos uma conclusão, está escrito no versículo de número 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. A conclusão é: amém, vem Senhor Jesus. Que assim seja, vem Senhor Jesus. Então veja, meus irmãos, que de fato esse tem que ser o nosso clamor diariamente.
quando nós percebemos o gemido da criação, o gemido dos crentes e o gemido do Espírito, nós temos que diariamente dizer: Senhor Jesus, volta logo. Talvez quando nós estamos sentados no conforto do nosso sofá, na nossa poltrona, assistindo TV, tomando sorvete, comendo, isso nos faz esquecer do sofrimento que há no mundo lá fora. E isso também nos leva a uma zona de conforto e dizer: aqui não está tão ruim assim. Mas quando você percebe a realidade lá fora, em que crianças são abandonadas pelas próprias mães, pelos próprios pais, onde nós temos crianças que são abusadas sexualmente pelos pais, assassinatos, onde temos mulheres que apanham do marido e vivem a vida toda sofrendo de abuso sexual, abuso físico, psicológico. Quando nós percebemos no mundo onde tem tanta injustiça, fome em diversos lugares, corrupção, roubalheira no campo político, sem uma solução evidente, e nós percebemos tanto sofrimento, a igrejas passando por momentos de escândalos, onde o aumento da iniquidade tenha feito também vir o surgimento de escândalos e tantas coisas ruins que eu não vou ficar citando aqui para não trazer um espírito de desânimo aqui, um desânimo, espírito de desânimo que eu estou falando é um ânimo, de tristeza. Tudo isso, meus irmãos, se nós atentarmos para o que acontece em nossa volta, de fato nós iremos dizer: ora vem Senhor Jesus. Geralmente nós clamamos pela volta de Cristo quando Deus nos aperta, não é? Quando a coisa aperta em nosso lado. Mas quando nós estamos na zona de conforto, a tendência é não clamar muito pela volta de Cristo, a não ter tanta expectativa. Eu diria, meus irmãos, que nós temos dois tipos de crentes com respeito à ânsia pela volta de Cristo. Temos o crente que tem percepção espiritual, tal qual aqueles dois anjos que resgataram Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Eles tinham uma percepção óbvia espiritual do iminente juízo de Deus e da desgraça que estava havendo naquela região de Sodoma e Gomorra, da prostituição, do aumento da iniquidade naquela região. Então aqueles anjos, eles tinham uma percepção real do pecado que existia naquela cidade. Eles tinham a percepção da santidade e da justiça de Deus e do iminente juízo de Deus. Então eles se apressaram para tirar, de fato, Ló e sua família daquele lugar. Então aqueles anjos tinham uma percepção acurada do que estava acontecendo no mundo espiritual, no sentido de ver o pecado, de ver o sofrimento, de ver o juízo iminente de Deus. Portanto, eles se apressaram de tirar Ló e sua família daquela região. Então, existem crentes que são semelhantes a esses anjos no sentido de também ter uma percepção acurada da realidade. Observe que Isaías, depois que ele teve um encontro com o Senhor, teve uma visão do trono de Deus sentado no alto e sublime trono, Isaías ele passou a ter uma visão acurada a respeito da realidade espiritual dele e da sociedade em que ele vivia. Ele enxergou em si mesmo sendo um homem de lábios impuros, e vivendo no meio de uma sociedade de impuros lábios. Tá? Então, quando você tem uma noção real do que está acontecendo lá fora, de desgraças que estão acontecendo no mundo, desgraças catastróficas, desgraças morais, desgraças espirituais, quando você percebe o sofrimento de muitos cristãos espalhados pelo mundo afora sendo perseguidos, você percebe o sofrimento do seu próprio corpo no pecado, então você vai de fato clamar que Jesus volte logo. Mas os cristãos que estão na zona de conforto, estão ali com seu emprego garantido, seu emprego estável, nada o abala, o estado de saúde física dele, da sua família, de seus familiares, geralmente é bom e nada tem acontecido de estranho, tem vivido uma vida estável. A tendência desse crente, se ele não tiver uma percepção espiritual sensível, a tendência desse crente é ser acomodado tal qual a mulher de Ló. Então imagine, aqueles anjos eles tinham uma percepção da realidade que estava acontecendo e se apressaram em tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló não tinha essa percepção dessa realidade.
do podridão moral que estava a sociedade, do sofrimento que estava tendo naquela cidade, porque a podridão moral causa sofrimento humano. Por isso que a Bíblia diz que o clamor daquela cidade chegou até Deus. Então observe que a mulher de Ló não queria abandonar a cidade. É tanto que ela foi transformada numa estátua de sal porque ela olhou para trás. Ela não queria abandonar a sua história naquela cidade. Nós temos que nos lembrar que Ló, ele não morava numa cabana abandonado, numa casa caindo aos pedaços. Ló, ele era rico. Né? Ele era tão rico que foi necessário ele e Abraão se separarem, porque os pastores de ambos estavam entrando em atrito, né, uns com os outros por causa da quantidade de animais, de gado, né, os terrenos próximos. Então Ló era muito rico, então é provável que a estrutura da casa, das propriedades de Ló e da sua família era uma estrutura muito grande. Então aquela mulher ela estava muito apegada aos bens materiais que ela conquistou, e de repente sair às pressas, só arrumar ali umas trouxas, né, umas malas para sair às pressas e deixar tudo para trás, perder tudo que tinha. Realmente foi difícil para ela, a ponto dela olhar para trás. Então tem muitos crentes hoje em dia que não se importam muito se Jesus não voltar logo. Tudo bem, tem crente que pensa o seguinte: eu sei que tem gente sofrendo, gente passando fome, crente sendo perseguido, eu sei que tem tanto sofrimento no mundo, eu sei que eu peco contra Deus, não gostaria, mas a vida está tão tranquila, né? A vida está tão estável que tanto faz se Jesus vai voltar hoje ou não. Então existem crentes que não anseiam com a devida ansiedade pela volta de Cristo, porque esse mundo está muito agradável para eles. Veja, não estou dizendo que é errado você usufruir de uma vida estável, porque é plenamente possível um crente viver uma vida de estabilidade econômica, estabilidade na área da saúde, está tudo bem, tudo tranquilo, e mesmo assim esse crente ter ansiedade ou ansiar pela volta de Cristo. É plenamente possível. Se for um crente que tem uma percepção espiritual da realidade, da sociedade, de si próprio e da igreja, à luz da palavra, uma percepção madura do que está acontecendo, e desejar ardentemente que Jesus volte, para que cesse o gemido da criação, para que cesse o seu próprio gemido, como diz Paulo, nós também gememos em nosso íntimo, para que cesse o gemido do Espírito, o gemido da criação, o seu próprio gemido e o gemido do Espírito. Então, nós percebemos aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, então, que esse primeiro fundamento conclusivo de Apocalipse diz respeito ao anseio da igreja e do Espírito pela volta do noivo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Né? Aquele que ouve, diga. É uma ordem. Nós temos que dizer: vem. Saia da sua zona de conforto, abandone a idolatria a este mundo, aos aspectos deste mundo. Você pode usufruir deste mundo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, usufruindo deste mundo, mas como se não pertencesse a esse mundo. Né? Use os recursos deste mundo, mas sem apego a este mundo. É possível. Então, existe uma ordem de Deus para que nós venhamos dizer: vem. Então, nós temos que dizer: vem, ora vem, Senhor Jesus. E a resposta do noivo, como nós dissemos do versículo 20, é: certamente venho sem demora. E a conclusão de tudo isso é: amém, vem, Senhor Jesus. E de fato ele virá. Então, esse é o primeiro fundamento conclusivo, né, do livro de Apocalipse, é a respeito do anseio da igreja do Espírito. É natural que seja assim, essa conclusão, depois de todo o sofrimento que o livro de Apocalipse vai apontar, e também aponta a respeito da esperança da glória, mas também ele aponta a respeito dos sofrimentos futuros, dos sofrimentos no futuro e também do presente. É natural que, por um lado, existe uma ansiedade, um desânimo, e ao perceber que a igreja vai sofrer a tribulação, então o que se espera é que a igreja venha a ter um desejo, né? Uma ansiedade ou a ânsia pela volta de Cristo. Muito bem, meus irmãos, o segundo fundamento conclusivo do livro de Apocalipse é a respeito do convite aos sedentos. Convite aos sedentos, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba de graça a água da vida. Meus irmãos,
o salmista Davi, no Salmo de número 42, diz que a alma dele tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, né? Assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Jesus nos diz em Mateus capítulo número 5, que bem-aventurados os que têm sede de justiça, né? Porque eles serão saciados, né? Jesus disse para a mulher samaritana, né, que aquele que beber da água que ele der, jamais voltará a ter sede. Ele também diz em João capítulo de número 6, versículo 35, que ele é o pão da vida. Quem comer deste pão, ele jamais terá fome e jamais terá sede. Quem crê em mim jamais terá fome e jamais terá sede. Está escrito também no Evangelho de João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, existe essa promessa de matar a nossa sede. Sede do quê? Sede da justiça. De que Deus cumpra a sua justiça nesse mundo através do juízo, castigando todo mal de uma forma merecida. Sede da justiça e sede do próprio Deus, da presença de Deus. A minha alma tem sede de ti. Então, o crente, ele começa a usufruir desse rio, né, ainda nessa terra, mas não de forma plena. Nenhum crente nessa terra desfruta da presença de Deus de forma plena. Nenhum crente nesta terra desfruta das bênçãos espirituais de uma forma plena. Porque nós não temos a plenitude do Espírito tal qual será revelado na glória eterna. O que nós temos são as primícias do Espírito, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 23. Nós temos as primícias do Espírito, as primeiras coisas, os primeiros frutos do Espírito. Mas não temos ainda a plenitude. Isso significa que quanto mais você busca de Deus, mais você se aprofunda na leitura da palavra em oração, mais essa água vai subindo dentro do templo que é você, que é templo do Espírito Santo. Essa água pode estar no tornozelo, no joelho, na cintura, nos lombos e pode te inundar. Por isso, existe uma ordem de Paulo em Efésios capítulo 5 para nós sermos cheios do Espírito Santo. Então isso depende também da nossa atitude de buscar mais de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Então, se o crente que busca muito, ele ainda não vai conseguir estar usufruindo de maneira plena deste rio, porque esse rio só vai ser revelado de maneira plena na volta de Cristo, no novo céu e nova terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que do trono de Deus vai fluir um rio de água viva. Até lá, nós vamos ter porções deste rio. Se um crente que busca de maneira efetiva e de maneira profunda a presença de Deus na leitura da palavra e na oração, mesmo assim ainda não usufrui de uma forma plena, você imagina o crente que vive uma vida medíocre, que lê um versículo bíblico aqui e acolá, a Bíblia está cheia de poeira porque mal pega na Bíblia, nem sabe o que significa a expressão dobrar os joelhos, muito menos orar com mais frequência, de maneira habitual, né? Tem crente que nunca experimentou, nunca passou pela experiência de se levantar de madrugada para orar. Lembrando, obviamente, que não tem nada místico nisso. É no sentido de você ter mais privacidade para usufruir de uma vida de oração de maneira privada, porque Jesus explicou esse princípio quando ele diz: quando orares, ao fechar a porta do teu quarto, orarás em secreto a teu Pai. Então, meus irmãos, de fato, existe esse convite, e esse convite ele é tanto para o crente, porque o crente já tem acesso a essa água, mas não de maneira plena. Então nós temos que usufruir mais desse rio, buscar mais da presença de Deus, sabendo que nesta terra nunca virá de forma conclusiva e plena. Então nós vamos continuar ainda tendo sede, mas essa sede vai ser plenamente satisfeita quando Jesus voltar. Observe que Jesus usou o verbo no futuro, jamais terá sede. Quando de fato se cumprir todas as coisas, nós nunca mais teremos sede. Mas esse convite também é para aqueles que não têm Cristo em sua vida. Se você não tem Jesus em sua vida e não teve ainda acesso a esse rio de forma alguma, é bem provável que a sua alma é uma alma que tem uma sede inexplicável. Você não sabe por que você sente essa sede. E essa sede é a sede do Deus vivo. Todos aqueles que têm essa sede de viver a presença de Deus, todos aqueles que têm sede de ter acesso à presença de Deus,
aqueles que têm sede de ter esperança. Se você vive nesse mundo, está percebendo as circunstâncias de tribulações e de angústia que estão vindo cada vez mais sobre este mundo, angústias devido às circunstâncias econômicas, da área da saúde, de desordem global. Isso está te trazendo angústia, tristeza, está te deixando sem esperança, depressivo, ansioso. Então Deus, Ele quer te dar a esperança da glória. Ele quer te dar acesso à vida eterna. E para isso, para você usufruir desta água da vida eterna, qual é a condição? O que você precisa fazer? Algumas igrejas vão dizer que você tem que pagar o preço para usufruir dessa vida eterna. Algumas igrejas vão dizer que você tem que pagar o preço na vida de jejum, de consagração para ter acesso à vida eterna. Algumas igrejas vão dizer que você tem que rezar o texto não sei quantas vezes para ter segurança da vida eterna. Algumas igrejas, algumas religiões vão dizer que você vai ter que se autoflagelar para poder conseguir que sua dívida seja paga diante da divindade. Outras religiões vão dizer que você tem que fazer muitas boas obras, ser um bom cidadão para que o seu espírito de luz seja purificado. E o que a Bíblia diz? O que nós temos que fazer para ter acesso a essa água, para ter acesso à esperança da glória, para ter acesso à vida eterna? Somente crer de todo o coração em Cristo Jesus como único e nosso suficiente Salvador. Veja o que diz o versículo 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. As religiões e muitas igrejas, até algumas igrejas evangélicas, dizem que você tem que pagar um preço. E Jesus disse que não é assim, é de graça. Que preço que eu tenho que pagar se a Bíblia diz claramente que é de graça? Talvez alguns dos que estão me ouvindo já vão se assustar com essa informação e vão dizer, não é bagunçado assim, não é de graça, eu tenho que fazer minha parte. Não, eu não preciso fazer minha parte, porque Jesus já fez minha parte completamente na cruz. Que parte ainda eu preciso fazer para ser salvo, para ter acesso a essa água da vida? Eu não preciso fazer parte de nada, no sentido, eu não preciso fazer mais nada, a não ser receber, tomar posse do que Cristo fez na cruz. De que forma? Crendo de todo o coração no que Ele fez na cruz por mim. Por isso que Paulo diz para Timóteo, toma posse da vida eterna. É totalmente de graça. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé, e não vem de obras. Paulo diz que nós somos justificados por intermédio da fé. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo de número 21 e 28, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então é de graça, é pela graça, basta você crer de todo o seu coração, como está escrito em Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo 10, versículo 19 em diante, diz, aliás, versículo 9 e 10, que se com tua boca crer, aliás, se com tua boca confessar, com teu coração crer em Jesus Cristo, serás salvo. Aí você diz, mas é tão fácil assim, meus irmãos. O difícil Jesus fez, o que nós precisamos é crer, mas não crer da boca para fora, porque muitos honram a Jesus da boca para fora, apenas com os lábios. Mas crer de todo o coração. Quando você crê de todo o coração, de fato, você será salvo. Então, esses são os fundamentos conclusivos do livro de Apocalipse. O primeiro fundamento conclusivo diz respeito ao anseio da igreja do Espírito. O segundo fundamento conclusivo diz respeito ao convite aos sedentos. E o último fundamento conclusivo diz respeito à confirmação das profecias. Versículo 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É um texto, eu diria que talvez mais difícil do que a interpretação a respeito dos 666, da besta, da marca da besta. Talvez mais difícil do que a interpretação a respeito da Nova Jerusalém, do milênio. Eu diria que exegeticamente esse é o texto mais difícil de ser interpretado à luz de toda a Escritura. Mas eu acredito que a luz da interpretação deste texto está no versículo 18, quando ele fala sobre acrescentar os flagelos. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, escrito neste livro. A pergunta é possível Deus acrescentar os flagelos que estão escritos neste livro? Ou seja, trazer mais ainda, acrescentar significa colocar mais flagelos
além dos que já estão revelados? Será que Deus pode, existe uma possibilidade real de Deus trazer mais flagelos, ou duplicar os flagelos que já estão escritos, trazer sobre a vida de algum indivíduo que acrescentou algo às palavras dessa profecia? Eu vou dar apenas um exemplo de um dos flagelos, que diz respeito à sexta trombeta, não é? Aliás, o sexto selo, e diz respeito às 7 trombetas do Apocalipse, que é a queda de um asteros, a palavra grega asteros, que é uma pedra, uma rocha pegando fogo, ardendo em chamas, caindo na terra. Obviamente, uma referência a um asteroide que vai cair na terra. Está escrito exatamente desta forma, um asteros, né? Uma estrela ardendo em chamas. Isso já está escrito que vai acontecer, é um dos flagelos. Tá? É um dos flagelos. Deus vai multiplicar esse flagelo, ou seja, se uma pessoa distorcer algo do livro de Apocalipse, então Deus vai, além desse flagelo que vai cair na terra toda, Deus vai multiplicar ainda mais outros sobre o indivíduo. Então é improvável que seja isso. É improvável que seja isso. Tá? Por exemplo, aqueles que já vão enfrentar o inferno, Deus vai acrescentar mais esse flagelo, como se ele não já tivesse. Então, o que significa esse acrescentar os flagelos? É impossível que Deus, no sentido de, ele tem poder para fazer, obviamente, mas no sentido profético, de Deus acrescentar mais flagelos do que já vai vir. Né? Da mesma forma, então, o que significa, então, se é impossível, se é improvável que Deus vai fazer isso, qual é a interpretação correta do texto? Então, acredito que esse texto diz respeito a uma hipótese, né? Mas ele foi descrito de forma hipotética para enfatizar a infalibilidade da promessa, das profecias. Tá? Veja que no grego, no texto grego, quando ele fala se alguém, né, ele usa a conjunção ean em grego, que com o verbo se alguém fizer, né, ou se alguém acrescentar, está a preposição ean com o verbo no aoristo subjuntivo, que significa uma condição hipotética. Então, por que ele colocou esse texto nessa condição hipotética? Para dizer que, tal qual é impossível Deus acrescentar esses flagelos escritos neste livro, porque já vai acontecer, Deus não vai duplicá-los, acrescentá-los. Da mesma forma que também, versículo 19, é impossível Deus tirar a parte da árvore da vida de um crente, é impossível Deus tirar um crente verdadeiro da cidade santa, ou seja, daqueles que estão escritos no livro da vida. Então, dessa mesma forma que é impossível Deus fazer isso, não por impotência, mas por causa da sua fidelidade. Da mesma forma que é impossível, também é impossível que alguém venha acrescentar eventos às profecias ou tirar eventos das profecias ou impedir que essas profecias se cumpram. Então, essa é uma das interpretações possíveis e é a que eu enxergo como mais plausível. Mas existem outras interpretações para o texto. É um texto difícil, mas eu entendo que o objetivo desse texto é trazer uma hipótese improvável para ratificar o fato de que as profecias não irão mudar. Ninguém vai impedir, ninguém vai acrescentar eventos, ninguém vai acrescentar e nem tirar eventos dessa profecia. Vai se cumprir exatamente como Deus disse que vai se cumprir detalhadamente. Então, se fosse possível alguém impedir que se cumpra ou mudar as profecias, é como se fosse possível Deus duplicar suas pragas sobre a vida de alguém, do que está escrito. É como se fosse possível Deus tirar o nome de alguém do livro da vida ou da cidade santa. É impossível. Então, da mesma forma, é impossível que alguém impeça que as palavras dessa profecia se cumpram, né? Seja acrescentando ou tirando. Então, é assim que eu entendo. É uma confirmação da profecia. Meus queridos irmãos, então, chegamos à conclusão aí do estudo do livro de Apocalipse, né? É um livro maravilhoso de se estudar. Desafio você a revisitá-lo em sua casa. Desafio você a entrar no canal da nossa igreja, né? Igreja Presbiteriana de Diadema no YouTube. Lá temos o estudo do livro de Apocalipse versículo por versículo. E te oriento você a assistir primeiro um estudo denominado o Apocalipse em 1 hora, né? Então é um resumo panorâmico do livro de Apocalipse, para depois você adentrar aos demais capítulos.
Que Deus os abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração para encerrar este momento. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido misericordioso conosco, gracioso. Continua, Pai, nos abençoando com tua graça e misericórdia. Que esta palavra venha trazer transformação aos corações dos ouvintes, especialmente daqueles que não são crentes, que eles venham ter um encontro contigo, um encontro salvador contigo através desta mensagem. Dá-nos uma noite de paz, livra-nos do mal e uma semana abençoada em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a acessar o site da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Diadema. O site é IPB Diadema, ipbdiadema.com.br, para você conhecer melhor a nossa igreja, saber como se tornar membro, saber o histórico da igreja, a história da igreja, os departamentos, como funciona, né, os vídeos, as pregações, as pastorais. Tudo nós temos ali no site da nossa igreja, ipbdiadema.com.br. Também nós temos o canal no YouTube, também no Instagram. Acompanhem-nos em nossas redes sociais. Amanhã a igreja estará orando às 18 horas e na sexta-feira nós teremos o Pergunte ao Pastor, que é um encontro teológico para os irmãos tirarem dúvidas sobre temas relacionados às obras da carne de Gálatas que nós estamos estudando. Que Deus os abençoe ricamente. Compartilhe essa mensagem com seus familiares, seus amigos, para que possam conhecer o Evangelho, possam de fato crescer espiritualmente na palavra de Deus. Que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço a todos, meus irmãos.